Você já parou para pensar em como o setor de recursos humanos iniciou suas atividades? Eu sou a Sami Vieira e vou contar um pouquinho sobre a história do RH no Brasil. As primeiras notícias sobre RH no Brasil se iniciaram no final do século XIX e começo do século XX, onde ocorria um movimento de industrialização e mecanização, devido à Revolução Industrial, que foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado com o uso das máquinas. A gente pode chamar essa fase de RH embrionário ou operacional. Nesse período, o nível de qualificação das pessoas era baixo, então a autoridade dos patrões era sagrada, já que além da baixa instrução, as pessoas precisavam do trabalho para o seu sustento. Nesse contexto, predominavam as empresas familiares, paternalistas e autocráticas, ou seja, elas tinham poder absoluto sobre os empregados. Aqui o RH é preso a questões operacionais e trabalhistas. Ele não tem preparo para assessorar a alta administração nas questões estratégicas. Então aqui ele ainda é embrionário por ser representado basicamente pelo departamento pessoal, que tinha como principal atribuição a manutenção dos livros de registros, no qual se anotavam os nomes, os salários, as contratações e também as demissões dos empregados. De 1930 até 1945, a gente tem a fase do RH legal. Mas não se enganem, apesar do nome, a expressão legal vem de leis, pois quando Getúlio Vargas assumiu a presidência do país em 1930, ele instituiu o Ministério do Trabalho e também a consolidação das leis trabalhistas para estabelecer os deveres e também para proteger os direitos dos trabalhadores, ou seja, estabeleceu uma jornada de trabalho, remuneração para adicionais, as licenças, os benefícios, entre outros. Nessa fase, a industrialização avança e aqui se inicia a disseminação dos princípios da administração científica de Taylor e Fayol, que era um método que visava garantir o melhor custo-benefício às indústrias por meio do estudo do tempo gasto e movimentos necessários à realização de tarefas. Assim como o período anterior, o gerenciamento de pessoas ainda se caracteriza pelo perfil paternalista e autocrático, e os departamentos de pessoal são chefiados por advogados ou engenheiros, que passam então a cuidar das rotinas trabalhistas para o cumprimento das exigências legais, da seleção e da folha de pagamento também. De 1945 a 1964, a gente vai ter um RH sofisticado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passa a investir pesadamente em obras civis e de infraestrutura. A indústria cresce e o país recebe filiais de diversas multinacionais. Entretanto, com a política ainda conturbada, o crescimento econômico não acontece de forma contínua. E essa instabilidade faz com que o RH seja mais criterioso nas suas contratações, surgindo assim o RH sofisticado, que é o nome dessa fase. Além de ser mais cuidadoso em seus processos, temas como gerenciamento de carreira, remuneração e treinamento, que antes eram praticamente inexistentes nas organizações, passam a ser tratados com maior atenção pelo setor de RH. Surgem também os primeiros subsistemas de recursos humanos. De 1964 a 1980, a gente tem o RH da rotinização. A situação se mantém praticamente inalterada até o final dos anos 60. Até que no início dos anos 70 acontece o choque do petróleo, ou seja, a oscilação no valor do produto devido à guerra entre os países exportadores, e isso acaba interrompendo o ciclo de crescimento do Brasil. Com a recessão, a gestão de pessoas fica fortemente caracterizada pelo componente de rotinização, que é uma variante da administração científica que separa o planejamento da execução e do controle. Aqui persistem as lacunas de treinamento e desenvolvimento, enquanto o controle do trabalho cresce por parte de capatazes e também de supervisores. Até que finalmente, de 1980 a 1990, a gente tem o RH que finalmente virou o RH. E vocês vão ver na segunda parte desse vídeo quais são as características dessa fase até a fase de RH que a gente vive hoje. Aguardo vocês!